Fala pessoal, tudo jóia? Hoje eu vou falar do PLCR, que foi um dos pedidos de um dos nossos inscritos aqui, né? Mas antes, claro, eu vou te convidar para deixar seu like, se inscrever no canal e entrar no grupo gratuito do Telegram. Vou deixar o link aqui embaixo, beleza? Então bora lá, o PLCR ele teve uma rentabilidade aí positiva num ano, né? O que é interessante, já que não foi para todos os setores um ano positivo, né? A gente está ainda um momento de estresse macroeconômico, todas as questões geopolíticas mundiais, tudo mais, então comparativamente com outros fundos aí, até que foi, de certa forma, uma rentabilidade aí positiva, né? Não foi todo mundo que conseguiu. Claro, a gente não compara lá com os shoppings que tiveram uma rentabilidade muito alta, FOFs, tudo mais. É questão realmente de você saber esses ciclos, né? O papel ele vai ser um pouco mais defensivo mesmo, tanto é que muitos FOFs, inclusive, né, muitos fundos de fundos, investiram durante esses anos todos aí mais em papel, para ficar mais defensivo, né? Que foi uma estratégia, na minha opinião, acertada, inclusive. Liquidez média diária aí de R$300 mil não é baixa, na minha opinião, só que ali está meio que no limite, né? Tem outros fundos ali com liquidez ainda menor. Eu confesso que eu passo um pouco mais de pano lá para os FINFRAs, né? Que eles são produtos muito novos, têm liquidez muito baixa. Aqui, para fundo imobiliário, eu acho baixo, tá? Mas aí vai com você, às vezes você não tem um aporte tão grande e tudo mais. Só lembra que isso vai prejudicar lá no book, né? Então, se você tiver posições muito grandes, vai ser difícil você sair daquela posição. Patrimônio líquido aí de 190 milhões, a depender, né, da sua ordem. Patrimônio líquido de 190 milhões, preço aí com pequeno desconto, né, em relação ao patrimonial de 3, 0,97 PVP, último rendimento 85 centavinhos, e o patrimonial aí no R$91 com uma rentabilidade aí no mês de 2%, né? Sobre o relatório gerencial, bora lá falar um pouquinho sobre ele também. Uma taxa de administração que não é tão cara assim, porque não tem a taxa de performance, mas também não é a mais barata do mercado, né? O LTV médio, quem não sabe, o loan to value, né, que é a relação, a perspectiva ali entre garantia e o que você tem de dívida, né? Ou seja, qual que é a segurança que você tem frente ao devedor, perdão. Quanto menor, melhor, tá bom? Número de CRIs na carteira, 40, já tem uma certa diversificação, show de bola. Indexadores ali, IPCA e CDI, isso é legal, eu gosto muito disso, né? Eu falo sempre que tem duas estratégias possíveis na minha visão. Ou você faz você mesmo, né? Você pega fundos ali que tem CDI, tem fundos que tem IPCA e você faz essa alocação meio que tática assim na sua carteira. Ou você pega um fundo ali e deixa ali, que você sabe que ele tem ali IPCA e CDI, e aí o gestor vai fazer essa gestão para você. Em relação ao spread, né, tem IPCA mais 6 e CDI mais 3. Em relação ao CDI, show de bola, IPCA está abaixo, na minha opinião. Em frente à marcação do mercado em relação ao preço, aí já fica mais interessante, que é IPCA mais 8,73, preço importa, sempre eu vou falar isso, até que, né, que eu fique aposentado, daqui a 40 anos eu vou falar preço importa, tá bom? Carteira, no mês de outubro aumentamos nossa posição no CRI MRV2, ele não é o único fundo que tem esse CRI, inclusive, em aproximadamente 1,2 milhões, a CDI mais 3%, show de bola, e tivemos a quitação antecipada integral ali do CRI Cashme por conta do mecanismo Cash Sweep. Gostaríamos de mencionar também que negociamos mais 2 CRIs, quem sabe o que é Cash Sweep, né? Que é um mecanismo ali até que dá mais segurança em relação, o próprio nome já diz, né? Cash Sweep, né? O que entra ali, você já pega ali, né? Em relação àquele fluxo de caixa ali, por isso chama Cash Sweep. Mais 2 CRIs em outubro em montante de 4 milhões, a CDI mais 2,44, porém a liquidação ocorreu apenas no início de novembro. Considerando esses dois investimentos, elevaríamos o percentual alocado para 90%. Quanto à inflação, o IPCA divulgado em setembro apresentou ali um aumento marginal de 0,26, lembrando que o governo está deixando essas taxas ali mais altas mesmo, né, para tentar conter essa inflação. Mas é difícil, né? Tem toda a questão lá fiscal que está sendo discutida para o ano que vem e por aí vai. Diante desse cenário, considerando o CDI no curto prazo, ficará patamares elevados e acima da inflação, continuaremos buscando aumentar a parcela da carteira indexada ao CDI. Faz sentido, né? Eu acho que o CDI ele vai diminuir gradualmente, então vai ter alguns anos ainda para surfar essa alocação. Atualmente estamos aí a 67,68% do portfólio ao IPCA, marcado mercado IPCA mais 873, o que fica mais interessante na minha visão, tá bom? Rendimento a gente já falou. Evolução do volume médio diário de negociação eu acho baixo, mas aí vai com você, né? Às vezes o seu aporte não é tão alto assim, tudo bem, como eu disse, né? Assim, por exemplo, lá nos FINFRA eu passo um pouco mais de pano, né? Para a liquidez lá, que está aumentando gradualmente, mas não comparar com muitos fundos imobiliários, não tem jeito, né? Então aí vai com você mesmo. Rendimento por cota nos últimos 12 meses
a gente vê, né, que eles tentaram manter uma linearização de R$ 1 ao longo do ano, que eu gosto bastante dessa linearização de vários fundos, que eles tentam fazer isso. Deu uma aumentada aqui no meio do ano, mas foi caindo ali, né, até a gente chegar aqui em outubro. Um demonstrativo que eu falo para vocês que sempre é importante vocês olharem é se está sendo gerado resultado caixa, né? Se o dinheiro está vindo mesmo. No final das contas, a gente tem informações interessantes. Olha só em relação à taxa de administração. Como que é interessante a gente pegar fundos com taxa de administração mais baixa, né? Porque isso aqui, no final das contas, você fala, Daniel, mas é 1%, 1,2%. Aí quando a gente olha no dinheiro mesmo que está saindo, é uma lapada aqui, né? Uma bolada aqui de dinheiro. A gestão tem que ser remunerada, tá bom? Eu sempre falo isso, inclusive, e especialmente aquelas que fazem um bom trabalho, só que também tem que chegar ali no meio termo, né? Senão não faz sentido investir no fundo. Indexação, a gente já falou, duration, quanto menor, entre aspas, mais seguro. É claro que durations mais longos, a depender da operação, pode ser interessante, né? Nos FINFRAs a gente vê também muitas durations mais longas, nos FIAGROS a gente já vê durations mais curtinhas, nos fundos imobiliários a gente vê basicamente de tudo, né? Mas você pode olhar que na média, quanto mais curtinha, mais segura nesse sentido, né? O dinheiro está mais próximo de você. E por isso que durations mais longas às vezes podem ser mais interessantes a depender da operação por causa de potenciais rentabilidades maiores também, tá bom? LTV a gente já falou, né? Quanto menor melhor, então você fica aqui atento, mas 40% a 60% aqui eu acho ok, a partir de 50% eu já acho interessante também. Securitizadora, né? Eles colocam aqui, mas essas são as figurinhas de sempre, Virgo, TrueSec, Europeia. Diversificação da carteira, né? A gente vê aqui que é bem pulverizado em relação a isso, né? Os outros aqui representando 35%, sendo que a maior posição aqui está em HBR, de 11%, né? A gente sabe que o mais interessante é ficar ali abaixo de 10%, por aí, mas a gente já vê uma diversificação legal, ponto positivo para esse fundo. Aqui em PL, né? A gente vê o Redditor, Correios, 4,85, 4,5, 4,4. Então é interessante, ponto positivo para esse fundo, e no mais a gente vê, né, que é bem diversificado, com alguns devedores que a gente conhece, Grupo Mateus, Azul, a Redditor mesmo, a Anhanguera, enfim. Então é bem interessante aí a gente ver, né, Magazine Luiza, por aí vai, a gente vê que são devedores reconhecidos, isso não exime de risco, sempre existe o risco, né? Inclusive a gente vê muitas varejistas conectadas aos fundos imobiliários, a gente vê que nesse momento de estresse isso aí impacta bastante, beleza? Se gostou do vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal, entra no grupo gratuito do Telegram e pede aí seu fundo aqui embaixo, que a gente vai fazer para você, perfeito? Abração e até a próxima, tchau, tchau.